Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mistérios Ocultos. Você também é do time que adora conhecer destinos cheios de história e curiosidades? Caso a sua resposta seja sim, as cidades fantasmas espalhadas pelo mundo vão te impressionar. Apesar de sombrias e, algumas vezes até assustadoras, é incrível poder conhecer um local abandonado com suas construções originais e refletir sobre tudo o que aconteceu ali. Hoje eu selecionei as 5 cidades fantasmas mais famosas do mundo. Para quem sabe um dia você conhecer algumas, ou todas elas. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda muito. E comente o que você achou do vídeo. Agora, sem muita enrolação, vamos a Pompeia, a cidade petrificada, na Itália. A cidade de Pompeia foi completamente destruída após a erupção do vulcão Vesúvio, em 79 d.C. Na época, estima-se que lá viviam mais de 20.000 pessoas. Só 1.600 anos depois, as ruínas da cidade foram descobertas por acaso. As construções foram preservadas pelas cinzas e lama que encobriram Pompeia por todo esse tempo. O que mais impressiona, no entanto, é que os corpos petrificados dos antigos moradores também foram encontrados. Pompeia é o maior sítio arqueológico do mundo aberto para visitações, que recebe cerca de 2 milhões de habitantes por ano, tornando a antiga cidade romana um dos 10 pontos turísticos mais visitados da Itália. Foi escavado 60% da cidade, então haveria 40% para escavar. É possível que isso nunca seja feito, porque Pompeia tem muitos problemas de conservação e 60% já é muito, explica um estudioso. Atualmente, a cidade é um dos principais pontos turísticos do país, próximo de Nápoles, na Itália. É de fácil acesso aos turistas. Atravessar os portões de Pompeia significa voltar a 2000 anos. Localizada no sul da Itália, a cidade preserva suas casas, ruas e templos. O último registro de erupção aconteceu em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Todos aqueles que conseguiram escapar, fizeram isso. Aqueles que tiveram dificuldades morreram esperando que fosse apenas um terremoto, diz o arqueólogo. E você, o que achou? Deixe-me saber nos comentários. Pripyat, Ucrânia. É uma pequena cidade, na Ucrânia, que foi fundada em 4 de fevereiro de 1970, com o objetivo de abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Foi oficialmente proclamada como uma cidade em 1979, porém foi abandonada em 1986, após o acidente nuclear em Chernobyl. Confira. Depois do acidente na usina nuclear de Chernobyl, em 26 de abril de 1986, fez com que toda a cidade fosse evacuada em 27 de abril de 1986. Muitos militares começaram a colaboração para limparem a cidade de Pripyat, e com essa honra, ganharam o título liquidador. Na primeira fase, 1986 pessoas ajudaram entre os períodos de maio a junho para a limpeza do exterior dos edifícios e das estradas. No final de junho, cerca de 70% da limpeza estava completa. Em dezembro, foi reservado à limpeza da poluição gerada pelo acidente, carece de fontes. Atualmente há na cidade cerca de 3 habitantes. Um pequeno número de pesquisadores, cientistas e membros do exército têm acesso à cidade. A entrada não autorizada é punível com pena de prisão. Os turistas que visitam a cidade têm licenças especiais. A cidade tem muitos apartamentos, em que estão abandonados fotografias, brinquedos infantis, roupas e outros itens pessoais. Existem também restaurantes, parques, hospitais, escolas e ginásios abandonados. Devido ao atual estado da cidade,
Os fungos e as plantas cresceram dentro dos edifícios graças à umidade proveniente da neve derretida. Craco, Itália. Craco, em latim, é uma região da Basilicata, na província de Matera, com cerca de 796 habitantes. O centro histórico foi abandonado devido a um deslizamento de terra, transformando-se em uma cidade fantasma. Confira. O centro histórico foi abandonado devido a um deslizamento de terra, transformando-se em uma cidade fantasma. Hoje, o velho aglomerado tornou-se um destino turístico e um popular local de filmagem. As origens de Craco remontam ao século 8 a.C. É provável que tenha oferecido abrigo para as colônias gregas de Metaponto, quando eles se mudaram para fugir da malária. Durante o reino de Frederico II, Craco foi um importante centro militar estratégico. Em 1799, durante a República Napolitana, a população aderiu aos ideais dos republicanos e se rebelou contra o poder feudal, mas a revolta foi reprimida com violência após a restauração borbônica. Como a maioria dos centros em Basilicata, a cidade foi envolvida no fenômeno do brigantagio. Durante a ocupação napoleônica, foi saqueada por quadrilhas de bandidos o 18 de julho de 1807, que roubaram e mataram os senhores pró-franceses. Em 1861, durante a reação borbônica após a unificação da Itália, Craco foi invadida pela armada do famoso brigante Carmine Crocco. Devido a um deslizamento de terra de grandes proporções, em 1963 a cidade começou a ser evacuada e uma parte dos habitantes se mudou para o vale, em Craco Peixeira. O desastre foi causado pelas obras de infraestrutura a serviço da cidade. Em 1972, uma enchente piorou ainda mais a situação, evitando um possível repovoamento do centro histórico e, após o sismo de 1980, Craco Antiga foi completamente abandonada. Em 2010, Craco foi incluída na lista de cidades mais assombradas. Belchite é um município da Espanha na província de Saragoça, comunidade autônoma de Aragão, de área 273,7 km², com população de 1.647 habitantes. Além de sua extraordinária história, há muitas lendas de fantasmas que assombram o lugar. Na verdade, é dito que a velha Belchite é um dos lugares mais assombrados da Espanha. Você gostaria de saber um pouco mais? Fique até o final do vídeo. A cidade fantasma de Belchite. Belchite é uma cidade repleta de história. Numerosas batalhas ocorreram naquele lugar do qual hoje só resta ruínas. No início do século XX, Belchite era uma das cidades mais prósperas do Saragoça. No entanto, as contínuas guerras e confrontos nas ruas acabaram destruindo-a. Início Mistérios. A cidade fantasma de Belchite. 717. 0. Belchite é um município da Espanha na província de Saragoça, comunidade autônoma de Aragão, de área 273,7 km², com população de 1.647 habitantes. Além de sua extraordinária história, há muitas lendas de fantasmas que assombram o lugar. Na verdade, é dito que a velha Belchite é um dos lugares mais assombrados da Espanha. Você gostaria de saber? A cidade fantasma de Belchite. Belchite é uma cidade repleta de história. Numerosas batalhas ocorreram naquele lugar do qual hoje só resta ruínas. No início do século XX, Belchite era uma das cidades mais prósperas do Saragoça. No entanto, as contínuas guerras e confrontos nas ruas acabaram destruindo-a. Desde os primeiros tempos em que ocorreram confrontos entre os romanos e cartagineses. Em 1809 ocorreu uma das batalhas mais sangrentas entre os espanhóis e os franceses na Guerra de Secessão. Anos mais tarde,
Em 1838, ocorreu a Guerra Carlista. No entanto, a população de Belchite ressuscitaram vitoriosamente uma e outra vez. Infelizmente, o povo belchite não conseguiriam a mesma proeza em seu próximo conflito. No ano de 1937 a Espanha mergulhou em uma terrível guerra civil e do lado dos republicanos varreu literalmente a aldeia, que estava sendo defendida pelos nacionalistas. Grande parte do patrimônio histórico foi destruído e mais de 6.000 pessoas foram mortas. Desde o fim deste conflito é que começou a surgir todos os tipos de histórias de fantasmas. Mais de 10.000 turistas visitam as ruínas de Belchite na tentativa de fazer contato com o mundo sobrenatural. As pessoas que decidem para passar a noite no lugar afirmam capturar em seus gravadores de som e câmeras o choro e pranto de pessoas que não podem ser vistas. Na realidade, aparentemente em um dos EVP fenômeno da voz eletrônica, é possível ouvir a atmosfera de um campo de batalha real. Aparentemente, um dos fantasmas mais ativos é a de uma criança que à meia-noite soou os sinos do que resta da igreja. O surpreendente é que há muitos anos não há sinos no lugar. Quando as pessoas tentam encontrar uma explicação, quase sempre pode ver a figura de um menino travesso que desaparece como se por magia, depois de alguns segundos. O antigo cemitério, a Torre do Relógio ou as ruínas do convento de São Agostinho e São Rafael, são alguns dos lugares onde há mais atividade paranormal relatada. Gritos, sombras, tiros, gritos e às vezes as aparências de pessoas que desaparecem diante dos olhos incrédulos de visitantes. Eles são apenas algumas das muitas histórias fantasmagóricas que caracterizam este lugar misterioso. Gostaria de visitar as ruínas da aldeia de Belchite. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Bem, até o próximo vídeo.